Salve, salve, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Maestria Cast, papo de empresários falando de negócios com quem faz acontecer na prática, no dia a dia. Aqui não tem storytelling, aqui é só skin the game e nós estamos inaugurando esse espaço, esse canal. Ai, meu Deus, sempre quis dizer isso. Estamos inaugurando nosso canal aqui com um mega convidado, um amigo que é cliente, também fornecedor, também sou cliente dele, André da Cira Investimentos. Prazer, meu amigo, te responder aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade. É sempre importante a gente levar um pouco do nosso trabalho e externar um pouco do que a gente faz aí para o mercado. Obrigado pela oportunidade e com certeza esse primeiro momento de muitos, com certeza, que vão acontecer. Maravilha, amigo. E como eu falei que não tem storytelling, é só skin the game, falando sobre fatos reais. Já vou confidenciar aqui algo de bastidor. A gente está voltando agora de um almoço, né, do nosso grupo de Mastermind lá no Marechal. Tomamos um vinho. Não vamos falar besteira aqui hoje não, hein? Andrezão, se apresenta aí para a audiência, por gentileza. Fale aí, eu sei que você gere, né, bilhões, faz gestão de bilhões de reais aí. Dá uma ordem de grandeza aí para a turma, por favor. Pô, bacana, Sérgio. Então, exatamente, o nosso escritório, no qual eu sou sócio desde 2018, a gente já faz hoje sobre gestão, né? Sobre a custódia da nossa assessoria, 2 bilhões de reais. Isso atuando nas praças aqui do Nordeste. Atendemos também todo o Brasil, mas concentrado aqui em 3 estados, né? A Paraíba, no qual a gente tem a nossa sede, nossa matriz ali em João Pessoa, estendendo para Campina Grande. Pernambuco, a gente tem Recife, Caruaru e Petrolina. Agora, recentemente, abrimos uma unidade em Petrolina. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem Natal e Mossoró. Também atuamos ali no Seridó, através de Caicó. Sempre com esse contato próximo, tá ali junto com as pessoas. Nesses longos 16 anos, no qual, que vale a pena ressaltar, de 2006 a 2008, a gente era afiliado, né? Éramos vinculados, né? Credenciados a uma outra corretora, na época, era a Souza Barra e a Spinelli. A XP na época ainda estava se iniciando, estava se estruturando. E em 2008, né, um movimento que todo mundo ficou conhecido pelo mercado financeiro, por tudo o que ocorreu dentro dos Estados Unidos e que respaldou e refletiu, na verdade, todo o mercado mundial. E a gente fez essa mudança para dentro da XP em 2008. Por quê? Por que essa mudança? Porque a XP hoje a gente consegue entregar a melhor solução financeira. Isso em todos os aspectos. Do perfil mais conservador ao perfil mais agressivo, a gente tem soluções para entregar para o cliente. Portfólio amplo, mais amplo do mercado financeiro? Exatamente, mais amplo do mercado financeiro, sem sombra de dúvidas, né? Acredito, é a maior empresa. A maior empresa, e a gente sempre está ali com o propósito de entender o objetivo de cada pessoa, né? De cada cliente nosso, a gente entende na essência o perfil e o objetivo. Através dessas duas vertentes, a gente vai traçar o planejamento financeiro, patrimonial daquela pessoa. E aí a gente está com esse propósito, com certeza, o que a gente faz hoje. Né? O escritório há 16 anos, eu há 7 anos aqui junto da CI. A gente vai fazer por mais 20, 30, 40 anos. Então, a mesma pessoa que fala hoje em nome da CI, daqui a 20 anos, se Deus quiser, sentado aqui também no seu podcast, vou estar falando a mesma coisa por mais 20 anos. Isso é muito legal, André, porque eu acho que relações que dão frutos grandiosos na nossa vida, elas, via de regra, são de longo prazo, né? Com certeza. Não são as relações de curto prazo que nos dão muitos frutos. E a gente pode pensar isso em relacionamentos pessoais, clientes, funcionários. É no longo prazo que a gente colhe os frutos, não é verdade? Com certeza, Sérgio. E, inclusive, eu fiz um movimento, né, de transição. Eu estava ali como assessor comercial, que é como, de fato, se relacionando com os clientes, prospectando, fazendo essa assessoria dos clientes. E, num período, eu fiz essa mudança para a parte da gestão. E hoje eu falo uma coisa para todo mundo. Essa semana, inclusive, eu acabei entrevistando 5 pessoas, que a gente estava com vagas de assessores comerciais em aberto. Eu conversei com 5 candidatos e eu uso a mesma frase para todas as entrevistas. Eu não contrato funcionários, assessores. Eu convido para ser sócio. Por que eu falo isso? Porque eu quero que a pessoa ela compre o negócio, ela compre a mudança de vida, compre a empresa. É exatamente essa questão de horizonte e de longo prazo. Maravilha. Jamais pensar no curto prazo, porque o dia de hoje, amanhã já é diferente. Tem que olhar lá na frente para ver o que é que a gente pode ganhar nele. Sem dúvida. É bíblico, né? Tem tempo de plantar e tempo de colher. E não é o mesmo tempo.
A gente tem que ter essa noção. Você trouxe uma questão legal que você falou que entrevistou 5 pessoas para contratar uma, né? Isso já certamente na reta final do processo seletivo. Sim, sim. E eu costumo dizer, empresário, que uma boa decisão ela vem de uma exploração de boas opções. Vejo muito empresário aí, André, contratando pessoas, conversa com uma, com duas e já toma a decisão. E às vezes ele pode até ter contratado a pessoa certa, mas como ele conversou com poucas, se essa pessoa ela não performa no curto prazo, o empresário acaba demitindo essa pessoa porque ele tem a ilusão que teria alguém melhor. Ou seja, ele toma 2 decisões erradas, né? Conversou com poucos e demitiu por acreditar que tinha alguém melhor. Então, isso é muito importante, você explorar, vai decidir por um software, né? Você tem que conhecer uma série de softwares, funcionário, vale para várias áreas da vida essa exploração de boas opções para tomar uma boa decisão. Se aplica também no mundo de investimento, não? Com certeza, com certeza. A gente tem que diversificar, né? Então, quando a gente está na fase de contratação, a gente busca sempre conversar com mais números de pessoas, até para entender, colocar ali na balança, fazer ali a linha de corte, pronto. Aquelas pessoas ali não passaram nem na primeira linha de corte. Poxa, essa daqui a gente já dá um feedback, a gente tenta ser o propósito da gente, né? Humano, de dar um retorno quanto antes, para que a pessoa não crie expectativa que não vá acontecer. A gente já cria a segunda linha de corte e a gente vai meio que faz um funil. Apesar de estar tocando uma empresa, a gente nunca pode esquecer que a gente está lidando sempre com pessoas, né? E a gente tem que tratar bem elas, independente se é um candidato, se é um cliente, se é um fornecedor. Com certeza. André, com certeza. Me conta uma coisa. Quando virou para você a chave de um profissional liberal que era assessor de investimentos para um empresário? Sérgio, essa pergunta, essa reflexão me fiz por várias vezes e, de fato, ela não é fácil, né? Porque a zona de conforto é nosso maior inimigo. Então, eu sempre fui da parte comercial. Desde quando eu iniciei no mercado financeiro ali pelo Banco do Brasil, eu sempre me relacionei muito com as pessoas. Então, passei pelo Banco do Brasil em torno de quase 2 anos, pedi para sair do Banco do Brasil e foquei na parte de investimentos vinculados à XP. Né? Fiz a credenciamento ao Banco Central, me certifiquei, me vinculei à XP e sempre fui na parte comercial. E por um momento, ali em 2018, se fez necessário que eu assumisse um posicionamento de gestão. O escritório vinha crescendo, a gente vinha expandindo, a gente entendia que só uma mão não consegue dar conta da demanda, a gente precisava crescer, ter mais pessoas capacitadas, pessoas boas para continuar crescendo com o nosso time. E foi quando eu virei essa chave, né? Eu acho que eu tive ainda 1 ano de delay, eu fico brincando que eu tive 1 ano ali, que eu fiquei no momento de transição, não consegui deixar 100% a parte comercial, e também não consegui ficar focando 100% na gestão. Mas esse 1 ano de transição foi crucial, porque eu consegui entender a importância da minha missão de mudar para a parte da gestão. Então, hoje, eu fico à frente da unidade daqui de Natal, da CIM Investimentos aqui em Natal, com o propósito de ajudar os novos assessores, os assessores da nossa base, a crescer, prosperar e ajudar os clientes das próprias bases. Interessante, André, porque todo começo... quando a gente começa a atuar como empresário, né, e a gente vem ali de um profissional liberal, de uma atuação independente, há essa tendência da gente continuar com uma atuação muito forte no operacional, né, seja qual for a área, vendas, entrega, mas gradualmente a gente tem que ir diminuindo essa carga nossa de trabalho no dia a dia operacional e indo para a gestão, que é o que eu chamo de parar de trabalhar no negócio e trabalhar para o negócio ou para o negócio. Isso. Porque o tempo da gente é sempre finito. E aí, se você tem atividades de rotina, de manutenção, que são fundamentais, né? Senão a empresa não para de pé, mas se você fica só nessas atividades, você certamente vai limitar o crescimento da empresa. Como é que foi para você? Assim, é fácil sair de um e ir para outro? Nada na nossa vida a gente consegue apenas virar uma chave. Né? A gente não consegue sermos uma pessoa sedentária que nunca praticou esporte e correr uma maratona. Nós não conseguimos, né? A gente precisa fazer treinos. Então, na nossa vida profissional, ela também faz disso. A gente precisa fazer esse movimento de transição, obviamente, sempre aumentando a intensidade
do que a gente quer mudar. Então, foi assim que eu fui fazendo. Fui diminuindo a parte comercial, ali do atendimento ao público, da prospecção, do meu relacionamento com o cliente, para fazer... E aí, a minha virada de chave principal, ou seja, foi quando eu entendi que os assessores que hoje tem na minha unidade são os meus clientes. E aí, eu passei a trabalhar para eles, com eles. E aí, eu fiz essa mudança. Muito legal isso, André. Eu falo muito isso com diversos empresários, que tratar funcionário é igual tratar o cliente e vice-versa. Então, quando a gente vai lidar com o cliente, a gente tenta usar a linguagem do cliente, a gente tenta ser educado, servir o cafezinho. E no contexto com a nossa equipe, a gente tem que tentar fazer a mesma coisa, porque no final do dia, quem cuida dos nossos clientes é a nossa equipe. Então, se a gente quer que o nosso cliente seja bem cuidado, a gente precisa cuidar bem da nossa equipe. Mas, obviamente, que no dia a dia tem conflitos, tem porrada, tem cobrança, tem exigência, mas a gente nunca pode perder de vista essa ideia de que empresários precisam cuidar da sua equipe como eles cuidam dos clientes. Com certeza, Sérgio, com certeza. Eu acho que essa foi a virada de chave, está sendo a virada de chave. E quando nós, empresários, responsáveis pela gestão da empresa, a gente começa a tratar os nossos funcionários como nossos clientes, de fato, são, e como a gente trata nossos clientes, a chave muda. É aí que os nossos clientes, teoricamente agora, os nossos funcionários, nossos colaboradores, eles vão estar entregando mais resultados junto com os clientes, de fato, na ponta final, e a empresa vai estar crescendo. Então, esse é o propósito da gente. É fazer com que todo mundo colabore para o crescimento mútuo da empresa. Do todo, um colaborando com o outro. Né? O cliente interno, que é o funcionário, vai fazer de tudo para o cliente externo. O cliente externo, como gratidão, tende a indicar novos clientes e o ciclo virtuoso vai acontecendo. Com certeza, com certeza. Eu digo muito que a forma de remuneração através de indicação ela é a mais vantajosa, porque é a forma do reconhecimento do trabalho bem feito. Então, hoje, quando um cliente ele nos indica, e eu acho que todo mundo que trabalha com a área de serviço, quando tem um serviço indicado para uma outra pessoa, é a melhor forma de remuneração. Ela remunera o ego e o crescimento da empresa. Perfeito. É uma dupla remuneração. Né? Não é só porque você não tem o custo de lead que se torna um ótimo negócio. Além da questão financeira propriamente dita, é um elogio. Né? Toda indicação é um elogio à empresa. Com certeza. Hoje, acho que por muito esforço e trabalho e zelo que nós temos, a gente vem crescendo de uma forma muito orgânica. O nosso maior crescimento hoje, se eu botar numa balança dentro da nossa assessoria, ela é através da indicação. E a gente fica muito feliz com isso, porque a cada indicação que nós recebemos, a gente entende que a forma que a gente trabalha, a forma que a gente vê o mercado, a forma que a gente respeita o nosso cliente, é a melhor forma de se trabalhar. A gente sempre com horizonte de longo prazo, então a gente sempre ajusta as expectativas, porque eu acho que nada melhor, principalmente no meu segmento, é alinhamento de expectativa. Então não adianta de nada prometer rentabilidade. Eu brinco, Sérgio, dizendo que se eu tivesse o poder de prometer rentabilidade, eu prometia para mim mesmo, né? Não prometia para ninguém. 25% ao ano sem risco. Pois é, isso não existe. Então, eu prometia para mim, né? Não prometia para terceiro. Então, a gente sempre tem esse cuidado de alinhamento de expectativa e horizonte de longo prazo, porque, de fato, os juros compostos é o que faz a diferença no final do jogo. Total. E Nassir, vocês prestam um ótimo serviço. Eu sou testemunha disso, sou cliente de vocês. Eu acho que talvez há quase 2 anos, ou um pouco mais, um pouco menos. E, na prática, eu vivenciei aquilo que você falou, né? De entender o perfil do cliente e os objetivos, né? As perspectivas do cliente, aquela etapa lá de planejamento financeiro, né? Planejamento patrimonial, melhor dizendo. Isso. De entender aquela curva, né? Onde a gente começa a acumular patrimônio, depois distribui, tem aquela fase inicial. Dá uma clareza danada, né, a gente entender esses momentos de vida. E é interessante que na empresa a gente também tem as fases da empresa, né, uma metodologia que eu já até trouxe no nosso Mastermind, que tem aquela fase onde o empresário precisa estar voltado muito para a venda, e outra fase onde ele precisa amadurecer e cuidar mais dos processos, porque também não adianta ele ficar colocando o cliente para dentro e cair na entrega ali, tem que cuidar das pessoas e assim como tem a pessoa física, a pessoa jurídica também ela passa por fases ao longo da sua vida. E André, você falou sobre indicação é uma outra forma, um outro canal de aquisição de cliente forte aqui da Vox2U. Você que foi aluno nosso, acredito que talvez tenha indicado a gente para outras pessoas também. Queria que você comentasse um pouco como foi a experiência da Vox para você.
Não, a Vox, ela foi, sem dúvida, um divisor de águas ali. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de me comunicar, mas fora das câmeras, fora do microfone. Para mim, anteriormente... Fora do holofote ali fora do do palco. holofote, fora do palco. Eu sempre fui dos bastidores, Sérgio. E estar sentado hoje aqui, olhando esse microfone, falando com você, realmente foi um divisor de águas que eu devo à Vox. Porque antes eu tinha muito receio. Por mais que eu gostasse de conversar, gostasse de me posicionar, eu tinha uma trava. E a Vox, ela me ajudou a vencer isso, de forma a entender que, poxa, a gente está aqui para conversar, para trocar ideia, e não o microfone é nosso inimigo. Ele é nosso aliado se a gente usar isso a nosso favor para propagar conhecimento, propagar boas ideias. Diminuir a tensão, a Com pressão, certeza. né, que um microfone, uma câmera, uma plateia, né? E vi você participando aí de reuniões e apresentações grandes também, né? No seu dia a dia, e às vezes envolve essas questões de evento, não é? Sim. Então, antes a gente era convidado, a gente tentava se esquivar, não tentava se posicionar, e hoje é totalmente o contrário. Então, a gente, obviamente, mérito da Vox, né, que me ajudou nesse movimento. Então, a gente tem sido convidado, tem se posicionado, tem feito palestras, tem feito eventos, a gente tem se colocado sempre à disposição para levar conhecimento financeiro para as empresas, para as instituições, para que a gente possa propagar essa parte do conhecimento. E todo esse movimento de confiança, ele se deu sim ao curso da Vox. Né? Mas mérito seu também, eu costumo brincar que a Vox não transforma ninguém. Quem se transforma são as próprias pessoas, que no final do dia, se o aluno não subir no palco, se ele não tiver atenção ao feedback, se ele não tentar ser melhor, ele não vai melhorar. Se ele não encarar os desafios do dia a dia, não vai. Então, a gente só dá o caminho, mas quem caminha é o aluno. Parabéns aí pela evolução que você teve. Se expressa, se comunica bem, né? Como você falou, no 1 a 1 ali, desde sempre foi algo tranquilo para você. E agora você consegue carregar essa tranquilidade aí e uma melhor performance em outros contextos. Não, com certeza, Sérgio. Eu levo uma frase que é: se a gente não sabe o caminho, aonde a gente quer chegar, qualquer caminho que a gente siga, ele vai dar certo, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Eu né? costumo brincar que é pior ainda, que é assim, se você não sabe onde quer chegar, nenhum caminho serve, porque você nunca vai chegar onde você isso, quer. Você não sabe, você não tem o caminho para chegar, né? o objetivo para chegar. Então eu tracei nessa mudança que eu fiz, eu tracei que eu entendi, né? Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente faz essa mudança de chave, como eu fiz, do comercial para a gestão, é entender quais são os pontos de melhoria, né? Então eu entendi que o ponto de melhoria que eu tinha era a questão da oratória, de posicionamento, de como fazer, procurei a Vox. Poxa, me formei agora até o final do ano passado, aprendizado absurdo. Entendi que eu tinha algumas mudanças e melhorias a fazer. Então, estou participando também do Mastermind, que, caramba, já está fazendo uma diferença absurda. Que bacana. E ainda sobre a Vox, o networking, como é que foi aí que a conexão da sua turma lá foi incrível, hein? Foi incrível. Os destemidos? Os Turma do destemidos. Moído. Turma do Moído. Exatamente. A gente entrou ali com uma turma para aprender a falar, e que, na verdade, saímos com laços de amizades que levamos até hoje. Então, de frequentar a casa um do outro, de viajarmos juntos. Recentemente eu não pude me fazer presente, mas tivemos dois casais, né, de colegas da turma, que foram para Bananeiras, alugaram um chalé. Então, isso envolve família. Foi pro seu casamento, Foi, a turma foi pro meu casamento também. Eu casei recentemente, convidei a galera lá para ir. Então, momentos importantes da vida da gente se deu através do início de um curso da Vox. Então, o curso da Vox ele foi muito além só da oratória e também da criação de laços de amizades muito fortes. Além do networking também, né? Que não é um networking, é realmente amizade, né? Sim. O network ele vai acontecendo porque você vai praticando sua oratória, você vai ali, você vai conhecendo pessoas que você entende que tem sinergia com o seu negócio, o que você quer conhecer, o que você quer trocar boas práticas. Afinidades, né? Pessoas que você tem identificação ali com ela em algum ponto. Perfeito. Então, essa parte da Vox, ela cria esse ambiente de network super bacana. É um dos grandes diferenciais que eu percebi logo no começo da Vox. A gente via que era um curso diferenciado pela técnica e prática e técnica. E nas horas do coffee, né, do famoso sino, a gente via um movimento
de troca de experiência, de network mesmo, conhecendo pessoas. Eu presenciei vários negócios sendo feitos entre alunos da Vox, né? Então, pessoas que não me conheciam passaram a conhecer, passaram a me procurar como profissional, autoridade daquele assunto ali do mercado financeiro. E, principalmente, a questão da amizade. A questão da amizade, ela forçou ali a parte de agregar mais ainda ao network. Massa, André. Porque, na verdade, os negócios eles são feitos a partir da geração de confiança. Então, quando se estabelece um vínculo de confiança, fica muito mais fácil fazer negócios, né? Com certeza. E a convivência, né? Uma vez na semana, inúmeras vezes a gente estava aqui, terminava o curso, o pessoal não tinha fim. A gente saía, ia ali para o Severina, ia para um restaurante, para uma pizza, um sanduíche. Inimigos do fim. Então, a turma ficava até de madrugada conversando. E a amizade ela foi constituída de forma muito sólida, muito bacana. Obviamente, vindo da parte da Vox ali. Massa, do ambiente que a Vox criou. É isso aí, Sérgio, fica um testemunho aqui de que, de fato, você, como fundador da Vox e todos os colaboradores aqui da Vox, faz com que esse ambiente ocorra. Né? Não basta somente as pessoas quererem, o ambiente também tem que ser facilitado. E o ambiente da Vox, ele facilita essa troca de amizade, de network, de tudo, de aprendizado, porque a partir do momento, como você falou, que gera uma amizade, gera uma confiança, as pessoas se dedicam mais, quebram aquele paradigma, tipo, não vou fazer isso porque eu vou me expor, vou ficar com vergonha. Não, a partir do momento que isso se cria confiança, no caso das turmas, no caso do professor-aluno, da integração de todo o ambiente, faz com que as pessoas se sintam de fato à vontade. Massa, André. E você acha que... tem muita gente que pensa que a Vox é só para quem tem medo de falar em público. Como você vê quem pensa dessa forma? Isso procede? Na verdade, não. A Vox com certeza vai ajudar você que tem medo de falar em público. Isso é sem sombra de dúvida. Ela vai mostrar quanto você é capaz de falar em público sem nenhum problema, sem nenhum pré-julgamento. Você vai perder esse medo, isso é fato. Mas com certeza a Vox ela vai lhe ensinar que a oratória ela é muito mais do que só conversar, do que só falar. Ela existe sim técnicas, existe sim comportamento e melhorias perenes, né? Como eu falei, eu sempre me vi uma pessoa muito comunicativa, adoro falar. Se você deixar aqui, a gente anoitece aqui conversando. Mas eu fui percebendo que dentro do que eu fazia, eu poderia melhorar. Eu poderia ter um ajustezinho aqui, um ajustezinho acolá, que iria fazer toda a diferença, porque uma coisa é você falar, uma coisa é você saber como falar. Então, na Vox, eu aprendi como falar em determinados momentos da minha vida. Não é porque a pessoa não tem medo de falar em público que ela fala bem em público. São coisas diferentes. Então, Com tem certeza. gente que fala, não tenho medo de falar em público. Mas vai falar, não encanta ninguém, não se conecta com as pessoas. Ou seja, tem uma performance ruim. Então, não basta não ter medo de falar, tem que falar bem para fazer a diferença. André, e você agora faz parte aí do nosso Mastermind, né? Nosso grupo de maestria empresarial, um grupo mais íntimo ali, onde a gente troca muita informação, conhecimento, networking, faz negócios. Queria saber por que você entrou no grupo e o que você está achando até o presente momento aí dessa mentoria. Maravilha. O curso do Mastermind ele é um curso que ele vem agregando inúmeros feedbacks, inúmeros trocas de boas práticas. Eu acho que aquele empresário que acha ou que entende que ele já está suficientemente resolvido, ou que a empresa dele já cresceu o que tinha que crescer, com certeza aquela pessoa ele vai ser ultrapassada. Eu acho que a gente nunca pode estar estagnado, a gente sempre tem que estar em constante evolução. Então, a busca que me fez, a vontade que me fez ir atrás do Mastermind, muito por te conhecer e entender a confiança que foi constituída já desde a Vox e permaneceu aí para o Mastermind, foi que eu vi a oportunidade de evoluir, de melhorar e de entender que eu tenho também pontos a melhorar. Porque eu acho que a autocrítica ela é muito importante. A gente sempre entender que a gente pode melhorar em algo. E a gente está no nossos... Tivemos 2 encontros apenas, por enquanto, e aí eu já tive vários pontos, vários insights, porque o que eu achei mais interessante do Mastermind é que numa troca de conversa, como ali está com empresários e gestores,
em busca de soluções, em busca de trocas de boas práticas, nem sempre é porque eu estou emitindo a minha dor que ao ouvir a dor do meu colega, ela não pode servir para mim. Então, já aconteceu de um colega lá do Mastermind estar dando um testemunho, falando do que fez dentro da empresa, e naquilo ali eu observei que eu poderia trazer para a minha empresa ou para a minha gestão e aplicar. Então, esses gatilhos, esses pontos, eles já foram realmente aplicados. Já acho que eu já tenho uns 2 pontos aí já colocados em práticas. Que legal, já está agindo rápido. E é uma coisa que lá eu estimulo muito, né, André? Essa questão da aplicação prática, porque eu costumo dizer que as pessoas estão obesas de informação e raquíticas de execução. Então, o cara, ele acha que sabe muita coisa, mas não faz. Então, eu digo, se você acha que sabe algo, mas não está fazendo, na real, você ainda não sabe. E eu lembro que logo no primeiro Mastermind, quando nós fizemos lá na fábrica do Pablo Farias, né, da Loucos por Coxinha, você já teve um insight lá, já se comprometeu com a questão do manual de cultura, não foi? Está avançando aí na melhoria da cultura, né, da empresa? Isso, com certeza. A gente sempre foi, nesses 16 anos, a gente foi construindo, e aí o escritório até 2014 era composto por os 3 sócios fundadores, que até as pessoas entenderem isso é importante, a CIR Investimentos, S-I-R, não é SIR, não é CIR mesmo, significa Sérgio, Igor e Rodrigo, que são os sócios fundadores do escritório. Não sou eu esse Sérgio, não. Né? Quem dera. Pois então, e aí até 2015 nós éramos apenas 5, os 3 fundadores e 2 outros assessores que iniciaram um pouquinho antes de mim. Logo depois eu entrei e assim o nosso time foi crescendo. De 2016 para cá a gente teve um crescimento que hoje passamos de 90 colaboradores, né, pegando todas as unidades. E a gente foi entendendo que a cultura ela é o alicerce primordial para a durabilidade de uma empresa, né? Então, as pessoas que no começo tratavam diretamente com os sócios fundadores adquiriram bastante a cultura, a filosofia, a forma de trabalhar, a forma de ver mercado. É mais fácil, né, você transmitir a cultura para quem está perto do fundador. Mas à medida que a empresa vai crescendo, as pessoas que estão mais distantes, ela não absorve com tanta facilidade, né, a cultura. É aí que entra a documentação, os manuais, as rotinas. Isso. E aí fica a cargo de cada sócio, de cada gestor de unidade, cada líder de unidade, líder de área, de ir propagando essa cultura. Então, eu entendo e acredito que a cultura sim é um alicerce. E lá no nosso primeiro encontro, lá no Loucos por Coxinha, lá com o Pablo, eu percebi que a cultura ela é enraizada no olhar de todos os funcionários. E aquilo ali brilhou meus olhos porque eu fiz, poxa, é exatamente assim que funciona dentro da minha empresa e eu preciso aprimorar. Nós já tínhamos um manual de conduta, um manual ali de cultura, na verdade, e quando eu vi o formato que o Pablo ele praticou aquilo ali, eu fiz, poxa, isso é legal. Tem um ponto de melhoria. Tem um ponto aqui, de né? melhoria. Você falou uma palavra-chave que eu acho que falta muito na boca e na prática dos empresários, que é aprimorar. Ou seja, não é porque você tem uma taxa de conversão boa nas vendas que você não pode aprimorar essa taxa e ter ainda mais vendas. Sim. Não é porque você tem um NPS ali positivo que você não pode aprimorar e melhorar ainda mais esse NPS. Com certeza. Entrando nesse ponto de NPS, o nosso escritório, a gente tem um selo de NPS junto à XP e a nível Brasil desde 2014 com o selo NPS, que é um selo bem importante. E a gente, nessa questão de aprimoramento, a gente começou a analisar que a nossa nota ela sempre foi boa, sempre foi 92 pontos, isso é uma nota muito boa. Mas a gente começou a perceber que a gente poderia melhorar ainda mais a aderência, que é o índice de envio de respostas versus o que era respondido. Então a gente acabou aprimorando hoje essa questão da aderência, para que cada vez mais a gente fortaleça essa nota acima de 90, que é nosso objetivo. Bacana demais, André. E no Mastermind a gente tem muita troca, né? É o dar e receber ali. Você falou que aprendeu isso com o Pablo. E hoje eu tive notícias aí que você estava recebendo um dos membros do Mastermind no seu escritório, né? O Thiago, para explicar algo relacionado lá à gamificação na área comercial, não é isso? Isso, exatamente. Eu acho que algo que faz com que o grupo do Mastermind ele seja fortalecido é exatamente esse interesse de crescimento mútuo. Então, ali estão os gestores e estão os empresários
Com qual objetivo? Troca de boas práticas, troca de experiências para que cada um cresça dentro das suas especialidades. Então, hoje eu tive a grata visita do Tiago para falar sobre essa parte de gamificação, no qual o nosso escritório a gente veio aprimorando desde 2019. É uma gamificação interna, a gente sempre faz dessa forma para beneficiar, para estimular exatamente o assessor ser um assessor mais completo. Bacana. E não olha que interessante, hein, André? Um empresário como o Tiago, né, que é arquiteto, isso, tem uma empresa de móveis planejados, indo aprender numa empresa de investimento a gamificação da área comercial. Isso que é fantástico, porque sim, às vezes ele tem uma chance muito maior de aprender com alguém de uma área completamente diferente da dele, como a sua, do que se ele for numa marcenaria, numa empresa de móveis planejados, não é verdade? Não, com certeza. Eu tive a oportunidade de aprimorar um ponto no meu escritório em uma indústria alimentícia, né? Uma fábrica de alimentos. Então, hoje o Tiago teve a oportunidade de, no mercado financeiro, no escritório do mercado financeiro, aprimorar na empresa dele de movelaria. Então, a gente tem ali corretores imobiliários que eu já tive insights também com eles nessa parte de posicionamento e tudo mais. Então, a gente ali é interessante. Eu acho que a essência do Mastermind está aí. Empresários de ramos bem diferentes que se complementam através das suas trocas de boas práticas. Eu acho que é muito nessa linha. E muito, você usando essa palavra também, marca para mim que é a troca, né? Porque tem muitos ambientes aí onde as pessoas vão muito para absorver, para sugar, e não tem nada de errado nisso, mas esse ambiente ele acaba ficando mais empobrecido. Sim. Porque todo mundo só vai para receber. Se você tem lá 1 quilo de alimento, se 10 pessoas comem 100 gramas, aquele 1 quilo acabou. Então, você não tem mais o que absorver daquilo ali. Então, é importante que todo mundo contribua com aquele ambiente para poder que o alimento, nesse exemplo que eu estou dando, ele nunca se acaba. Então, no grupo Mastermind, a gente percebe isso. Ninguém está ali só para absorver. Todo mundo está para poder também entregar. Massa demais. André, agradecer você aí, como você falou, se deixar a gente fica aqui passa a tarde noite toda. Inteira. Obrigado, é um prazer estar com você no Mastermind. Obrigado pela confiança, que é recíproca, né? Deixo meus R$50 lá na Cira Investimento com toda a tranquilidade do mundo, que eu sei que vocês sempre dão as melhores orientações, estão imbuídos aí de fazer o cliente crescer, porque é dessa forma que vocês também crescem, né? Através do crescimento do cliente. Obrigado pela confiança de estar no Mastermind e principalmente pela generosidade de contribuir com os demais e por esse desejo de aprimoramento, que é o que faz a diferença aí no longo prazo que nós tanto falamos, né? Valeu, parceiro. Eu que agradeço, Sérgio. Fico muito honrado de poder crescer junto com os empresários que estão no Mastermind, poder ter tido a oportunidade de conhecer ótimas pessoas. Eu acho que a nossa vida, o que a gente mais leva é o relacionamento com as pessoas, e esse relacionamento ele é algo para ser duradouro. Então, por isso que ele tem que ser constituído através do alicerce da confiança. Então, a partir do momento que a gente entrega essa confiança, tem esse horizonte de longo prazo, esse relacionamento ele vai ser duradouro. Então, agradeço demais a oportunidade e tenho aqui com certeza um amigo, um eterno admirador do seu trabalho. Você é um cara realmente fora da curva. Acho que você já escutou isso de muitas pessoas. E a gente tem esse propósito de sempre entregar o melhor resultado, trabalhar da melhor forma possível. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradecer demais, então, André. Valeu aí por esse bate-papo, muito enriquecedor, muitas... não vou dizer dicas práticas, mas talvez muitos insights importantes aí que, se as pessoas assimilarem, poderão colocar em prática e colher frutos. Tomara que sejamos aí clientes um do outro por muitos e muitos anos. Eu acredito nisso. Você acredita? Com certeza, não tenho dúvida disso. Iniciou e com certeza não tem mais data para terminar. Essa troca mútua aí de crescimento. Isso aí, igual casamento, vai longe. Casamento bom vai longe. E agradecer aí você que acompanhou o nosso trabalho, continue acompanhando. Essa foi só a primeira edição do Maestria Cast. Receberemos aqui empresários como o André, pessoas que fazem acontecer na prática. Aqui não tem empresário de palco, aqui é empresário raiz, pé no chão, pastinha na mão, vendendo, fazendo negócio, fazendo acontecer. Acompanha aí, Maestria Cast, papo de empresário, que não tem storytelling, é só skin the game. Valeu, André!